de agosto, em que comemoramos o Dia dos Pais. Vou ministrar para vocês alguns exemplos sobre pais na Bíblia. Vamos começar pelo nosso grande Deus, pois Ele que é o nosso maioral. Amém? Assim diz em Hebreus, capítulo 12, versículos do 7 ao 11. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os estará tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, são ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer nosso Pai Celestial. Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece muita tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e paz. O nosso Criador, o nosso Deus, Ele é Criador do céu e da terra. Foi Ele que criou tudo. Porém, Deus considera todos os filhos, todas as pessoas como filhos dele. Assim como Ele teve Jesus, nós todos somos filhos de Deus. Só que tem pessoas que aceitam ser filho dele, outros não. Ele dá livre-arbítrio para a pessoa ser ou não filho dele, querer ser ou não. Deus é um Pai bondoso, um Pai justo e misericordioso. Ele confiou a José Carpinteiro ser o pai adotivo de Jesus, porque José Carpinteiro, ele era um homem íntegro, ele havia honrado a Maria. Uma vez que ele viu um homem com tanta integridade, que honrou a sua futura esposa, ele viu ali um pai perfeito para adotar o filho dele e criá-lo até o momento que ele fosse ser usado para fazer as obras do Senhor. Então agora vamos falar sobre o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele derrotou o gigante Golias, venceu várias batalhas, era obediente a Deus, mas também cometeu muitos pecados. Mas toda vez que ele cometia pecado, ele se arrependia de todo o coração e pedia perdão para Deus. Deus, que era tão misericordioso, o perdoava. Vamos ver agora as instruções do rei Davi ao seu filho Salomão. Está em 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim: Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções para o seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos nas leis de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. O Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, vocês jamais ficarão sem descendentes no trono de Israel. Salomão, que teve o pai como um excelente exemplo, ele se tornou um dos maiores reis, pois tanto em sabedoria como prosperidade. Ele foi o rei mais sábio e mais próspero. Teve muitos ouros, teve muitas coisas maravilhosas por causa de tanto ser abençoado pelas coisas de Deus, pois ele seguia fielmente o que Deus lhe pedia, o que Deus lhe ordenava.
agora nós vamos falar do sacerdote Eli. Foi a ele que a mãe entregou Samuel para servir a Deus. Ele era um grande homem, porém fracassou como pai. Vamos encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 13. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para o povo. Então vocês veem, eles eram sacerdotes, eles faziam a obra de Deus no mesmo templo em que o pai dele fazia, só que eles não davam a mínima, não faziam nada direito, faziam tudo errado. Em 1 Samuel 2, versículo 17, diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 ao 25. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis destas coisas? Pois ouço de todo este povo vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem julgará por ele? Mas não ouviam a voz do Pai, porque o Senhor os queria matar. Eles desprezavam os conselhos do pai, que já era idoso, e eles corrompidos pelo mal. Mas por quê? Porque na trajetória da vida deles, eles não se preocuparam com nada que o pai fazia. Não dava a mínima atenção às coisas, das atitudes do pai dentro do templo de Deus. E o pai também não os repreendia. O pai fazia vista grossa, não dava importância ao que os filhos faziam. E eles continuaram cometendo seus erros, até que na velhice dele, ele foi repreendê-los. Mas já era tarde, porque eles não deram atenção e Deus já estava achando eles não valiosos mais para ele. Ia tirar-lhes a vida numa guerra. Se vocês verem mais para frente, vai ver essa passagem, em que os dois vão morrer na mesma guerra e no mesmo dia. Então vocês vão ver, eles vão perder a vida por falta de obediência a Deus. Agora vamos falar sobre Abraão, o pai da fé. Então o Senhor, desculpem gente, está em Gênesis, capítulo 15, do 4 ao 5. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não é esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Aqui esse filho não é este que Deus está dizendo, é o filho que Abraão teve com Agar, a serva de Sara. Sara, se sentindo muito velha, já com a idade avançada, achava que não tinha mais condições de dar o filho para Abraão. Aí ela propôs que ele tivesse um filho com a serva dela. E o Abraão aceitou. Só que Deus falou para ele que aquele não era o herdeiro dele, e sim aquele que ia ser gerado entre ele e a Sara. Então Deus, levando-o para fora da tenda, lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que teria um filho e que dele teria uma grande nação. Por isso, quando Abraão levou seu filho Isaque para sacrifício, Abraão disse: Deus proverá, porque ele tinha fé na promessa de Deus, de que o filho dele seria uma grande nação. Abraão
foi uma influência muito positiva para o filho Isaac, pois lhe ensinou muitas coisas, a seguir a Deus, a querer fazer as coisas certinhas diante dos olhos do Senhor. Mas também há uma coisa que eu percebi que houve de influência negativa na vida do filho Isaac. Abraão mentiu por 2 vezes que Sara era esposa dele. Ele falava que ela era irmã. Vocês vão ver isso em Gênesis capítulo 12, versículos do 10 ao 20 e capítulo 20, do 1 ao 18. Eu não vou pôr em destaque agora falar sobre isso, porque senão a pregação vai ficar muito grande. Mas vamos seguir. Nesse tempo, Isaac ainda não havia nascido, mas foi uma influência negativa na vida do filho no futuro. Isaac com certeza deve ter ficado sabendo das mentiras que o pai fez. E num determinado tempo, ele agiu da mesma maneira. Mentiu, dizendo que Rebeca, sua esposa, era irmã. Vocês vão ver isso em Gênesis, capítulo 26, versículo do 6 ao 11. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? Então Isaac disse: é que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher. Respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou esta mulher, será morto. Vocês veem que através deste exemplo, podemos ver que os filhos imitam os pais, tanto nas ações positivas como negativas. Então, pais, tomem cuidado com o que falam próximo dos filhos. Às vezes vocês pensam que eles não estão prestando atenção, mas estão sim, eles podem estar brincando, mas o ouvido deles está ali, sintonizado no que os pais estão falando. E isso pode vir a acarretar grandes complicações futuras na vida deles. Agora, pai, quero te fazer uma pergunta. Quando foi que você abraçou teu filho? Quando foi que você reservou um momento para estar junto do teu filho? Isso é tão importante para o filho como para você, pai. Pai é quem cria. Pai é quem cuida, quem zela, quem educa. Pai pode ser o padrasto, pode ser um tio, um avô. Nunca é tarde para você estar ao lado do seu filho, esteja onde ele estiver. Mesmo que há muito tempo você não o vê, pai, vai atrás do seu filho. Dê o abraço que tanto ele espera, que você também espera. Pai, ser pai é um maravilhoso dom que Deus deu para aquele que dá valor à paternidade. Não tenha vergonha de ser pai. Feliz Dia dos Pais.